Eu sou o Vilton Reis, professor de escrita criativa, e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da série A Arte da Ficção. Hoje nós vamos falar sobre duração, ou quanto tempo dura um romance, quanto tempo dura uma história, em quantos anos podem se passar um romance, pode se passar uma narrativa. E para isso, nós vamos obviamente seguir aqui com os capítulos do livro A Arte da Ficção, e nós estamos já no capítulo 41, onde o nosso amigo David Lodge justamente comenta a respeito desse fato. Então a duração nada mais é do que um recurso, um elemento dentro da narrativa. E isso altera a percepção que o leitor tem sobre uma história estar passando muito rápido ou muito devagar. O Lodge até faz uma comparação logo no início, que é do romance de aventura para o romance de fluxo de consciência, dois extremos no estilo de narrar. E ele diz que o romance de aventura ele passa de situação a situação de uma forma muito rápida, e quando chega em pontos cruciais, então ele se torna lento, que é para aumentar aí a suspensão, o mistério. Será que vai acontecer? O que vai acontecer daqui para frente? Enquanto o romance de fluxo de consciência, ele narra tudo aos mínimos detalhes, aos pormenores, de forma que a gente pode ter um livro como Ulisses, do James Joyce, que é um livro grande pra caramba, centenas de páginas, que se passam em apenas um dia ali dentro daquela história. Como a cada capítulo o David Lodge cita um exemplo textual, o desse se trata de um escritor americano chamado Donald Barthelme, e esse cara, eu já tinha visto alguns excertos dele por aí, alguns trechos, nunca peguei um livro dele para ler, mas ele tem um estilo muito curioso, ele é considerado um escritor pós-moderno, então ele vem muito naquela tendência de desconstruir o que já foi feito. E eu acho um dos certos problemas desse tipo de escrita é que você precisa de um leitor que já conheça o que foi feito. Senão não vai fazer muito sentido ali o que ele está fazendo, pode dar até uma ideia de que ele é um escritor amador, quando na verdade ele é um escritor com uma grande bagagem referencial que vai fazer alguma coisa para desconstruir todo esse referencial que já existe. E para isso o David Lodge cita um trecho de um conto dele, que a gente vai ler aqui, você vai poder acompanhar aí na tela, e que ilustra nessa questão da duração. Os romances realistas eles tendem a, como eles se atêm muito mais aos detalhes, então eles acabam muitas vezes passando pouco tempo, tempo real, tempo cronológico, em detrimento à quantidade de páginas que se estendem para narrar esse pouco tempo. E o Barthelme, como ele é um pós-moderno, ele vai desconstruir isso nesse conto. Então olha só o que ele escreveu. Hubert deu a Charles e Irene um lindo bebê no Natal. Era um menino e chamava-se Paul. Charles e Irene, que havia anos não tinham um bebê, ficaram encantados. Os dois ficavam em roda do berço admirando Paul. Não se cansavam de olhá-lo. Paul era uma criança linda com cabelos escuros, olhos escuros. Onde você o conseguiu, Hubert? Charles e Irene perguntaram. No banco, respondeu Hubert. Era uma resposta intrigante que intrigou Charles e Irene. Todos tomaram quentão. Paul olhava-os do berço. Hubert estava muito contente por ter deixado Charles e Irene contentes. Eles tomaram mais quentão. Eric nasceu. Hubert e Irene tiveram um envolvimento secreto. Era importante, eles achavam, que Charles não soubessem. Assim, eles compraram uma cama que instalaram numa outra casa. Uma casa a alguns quilômetros da casa onde Charles, Irene e Paul moravam. A cama era pequena, mas confortável. Paul olhava para Hubert e Irene pensativo. O envolvimento durou 12 anos e foi considerado muito bem sucedido. Hilda. Charles observava Hilda da janela. No início, ela era apenas um bebê. Depois tinha 4 anos, depois se passaram 12 anos e ela estava com a mesma idade de Paul, 16 anos. Que garota bonita, Charles pensou para si. Paul concordava com Charles. Ele já tinha mordiscado os bicos dos lindos seios de Hilda com os dentes. Então, como vocês podem ver aí dessa proposta do Barthelme de desconstruir a ficção, ele faz umas coisas bem loucas, Inclusive, se passarem muitos anos, mais ou menos ali 16 anos, quando a gente tem, no começo da história, aquela situação muito bizarra de um cara entregou um bebê para um casal no Natal. E quando eles perguntam de onde ele tirou aquele bebê, ele diz que foi no banco. E eles simplesmente ficam intrigados, não espantados, não escandalizados, mas intrigados. E é claro que isso está num nível metafórico, Tipo, ele dá um espaço para o leitor interpretar isso da forma que o leitor
quiser agregar a essa construção ficcional. Depois, com o avançar, a gente tem então o terceiro parágrafo, onde é descrito, né, uma situação de adultério, em que a gente tem o Hubert e a Irene. Só que, curiosamente, eles passam muito mais tempo descrevendo a cama, mais do que a gente precisa, do que informando, né, que tipo de estratégias eles utilizavam para que desse certo esse adultério durante 12 anos, né? O que eles faziam, como eles enganavam o Charles e etc. Outra situação interessante é que a gente pode inferir que o Paul, que era o bebê lá que foi dado pelo Hubert para Irene e para o Charles, ele acompanhava os dois nos encontros de adultério. Porque a frase fala, Paul olhava para Hubert e Irene pensativo. Fica assim, mais um fato jogado, né? E a terceira questão que é colocada, de uma forma até um tanto irônica, é que diz que esse romance durou 12 anos de forma muito bem sucedida. Geralmente a gente avalia assim um casamento, né? O casamento durou 12 anos, muito bem sucedido, ou está durando 12 anos e é muito bem sucedido. Não uma situação de adultério, né? Então o Barthelme ele vai desconstruindo assim num nível de frase a frase e ele criar uma situação meio paradoxal, assim. Então em poucas linhas ele consegue escrever uma história que daria um romance ou dois na mão de outros escritores, né? Mas esse efeito que ele provoca, como eu falei lá no começo do vídeo, ele só funciona se o leitor tiver o referencial para entender a proposta. Então, esse recurso que ele utilizou é bastante perigoso. Pensando de uma forma mais ampla, numa ficção mais tradicional, né, não cheia dessas questões interpretativas e inferenciais a cada frase, toda a narrativa ela tem coisas que o leitor vai completar. E a gente vai falar isso num próximo vídeo mais pra frente. Mas nesse caso aqui é uma situação até extrema assim, de ficção, né? Mas falando sobre tempo, duração e tal, tem até uma aula que eu falo sobre isso no curso Caminho do Escritor, que o link vai estar aqui embaixo, se você quiser conhecer. O tempo ele é um elemento realmente fundamental na escrita, né? O escritor ele precisa dominar a manipulação do tempo. Então ele precisa ter um entendimento que ele pode, em uma frase, fazer se passar, sei lá, 100 anos talvez. Não se ele estiver narrando a vida de um personagem, a não ser que seja uma obra de ficção científica ou de fantasia, não sei, onde as pessoas vivem mais de 100 anos. Mas a questão é, será que para a história é bom que se passe 100 anos em uma frase, em um parágrafo? Ou será que para a história é bom que você narre cada hora do dia daquele personagem? Tudo vai depender da sua proposta. Acho que a palavra-chave aqui para você saber como manipular o tempo é entender em que proposta você está trabalhando. Como o Lodge fala lá no começo, né? Eu tenho um romance de aventura, então as situações vão se passar de uma forma mais acelerada e quando chegar no momento crucial eu vou estender isso para aumentar o mistério, né? Para aumentar a surpresa de um elemento que eu vou apresentar depois. Ou, eu vou trabalhar de uma forma de fluxo de consciência, então eu vou descrever tudo aos mínimos detalhes, as situações e tal. Então tudo depende da sua proposta. E isso toca num ponto muito importante, na verdade, do escritor, né? Que é conhecer aquilo que ele quer fazer. Dentro dessa proposta do autoconhecimento, eu acho que eu já estive nos dois extremos, assim. Tanto sendo um escritor minucioso, né, que adorava fazer parágrafos de mais de uma página, quanto sendo um escritor de algo muito mais rápido, com muito mais ação e tal. E hoje eu procuro um equilíbrio nisso, assim. É claro que a ideia não é agradar todo mundo, porque isso é impossível, mas eu prefiro ter uma cena bem descrita, mas não muito. Então eu prefiro jamais um minimalismo narrativo, uma coisa um pouco mais direta, porém sem perder a profundidade, né? Eu acho que existem descrições que elas são fundamentais para que o leitor entenda o texto, mas também não gosto que a coisa fique muito arrastada. Mas, de novo, é uma questão de proposta. Essa é a minha proposta hoje. Talvez daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, eu tenha uma outra proposta de escrita. Então, você precisa se conhecer como escritor. Esse é o resumo do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo, dá aquela curtida, se inscreve no canal e ativa as notificações, indica esse vídeo para mais alguém e outros vídeos aqui do canal. E pesquisa também, né, porque já tem bastante material aqui que com certeza podem te ajudar. Então é isso. Até o próximo vídeo.